Olá a todos do canal Bola Astral, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam na paz, na luz e na harmonia, sempre com muito bom senso e discernimento para que possam resolver todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante da bola com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, tudo bem? Neste vídeo aqui, vou fazer previsão para 2 jogos. Então, em cada vídeo, eu farei a previsão de 2 jogos. Farei 5 vídeos com os 10 jogos desta rodada. Neste vídeo aqui, vamos para Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia. Então, Furacão e Corinthians, Fluminense e Bahia, jogos que ocorrerão neste sábado, 24 de junho. Então, vamos lá? Vamos iniciar? Primeiramente com Fluminense e Bahia. Neste momento, eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano e às forças oraculares, para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ver as energias do jogo entre Fluminense e Bahia, que ocorrerá no dia 24 de junho de 2023, Campeonato Brasileiro da Série A. Oráculo, por favor, Fluminense e Bahia, qual desses dois times está com a energia mais positivada para ganhar esse jogo, oráculo? É o que eu vos pergunto neste momento, e se assim me for permitido, que eu possa trazer uma resposta clara, objetiva e direta a este respeito. Por favor, oráculo. Fluminense e Bahia, respectivamente. Assim seja. Amém. Fluminense e Bahia, oráculo, por favor, respectivamente. 5 cartas. Primeiramente o Fluminense, que me abriu com a carta do buquê, carta de número 9. Carta dos ratos, carta de número 23. Como carta central para o Fluminense, a carta 27, a carta do envelope. Carta da montanha, carta de número 21. E encerrando para o Fluminense aqui, o próprio time, a carta de número 28, a carta do homem. Olha só, eu vejo o Fluminense aqui com uma energia assim. Jogo bonito? Sim, mas um jogo bonito desgastante para o Fluminense. E o Fluminense aqui recebe notícias, não é? Há informações aqui para este jogo contra o Bahia que, de uma certa forma, causam grandes bloqueios, grandes atrasos para o Fluminense. Então, assim, ou é uma escalação feita de forma incorreta, algo feito assim que, de alguma forma, traz impactos negativos para o Fluminense. O Fluminense começando bem, ficando cansado, ficando desgastado e tendo essa notícia aí que pode ser no meio do jogo, previamente ao jogo, algo do tipo que faça com que o Fluminense tenha uma energia de dificuldades, de obstáculos nesse jogo contra o Bahia. Vamos ver agora as cartas do Bahia. O Bahia me abriu com a carta da Cruz, a carta de número 36, e a carta da Criança, a carta de número 13. Olha só, as obrigações do Bahia neste jogo o tornam um time um tanto quanto vulnerável. Carta de número 25, como carta central, a carta da Aliança. Carta 30, a carta dos Lírios. E finalizando para o Bahia, a carta de número 15, carta do Urso. Isso aqui eu vejo, minha gente, uma energia para o Bahia é o seguinte, o Bahia com grande responsabilidade nesse jogo, carregando verdadeiramente uma cruz, um peso. E isso faz com que o Bahia o quê? De alguma forma, o time se conecta durante o jogo, de alguma forma o time faz uma boa união durante o jogo, que vai levando o Bahia uma certa tranquilidade, com a carta de número 30, a carta dos Lírios, e com mais posse de bola, com mais controle do jogo, tá? Não vi aqui uma energia de vitória também para o Bahia, não, tá? Então minha previsão aqui é de um empate entre Fluminense e Bahia, tá? Minha previsão aqui de Fluminense e Bahia é uma previsão de empate. Vamos ver aqui jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes para Fluminense e para Bahia. Vamos lá com o nosso tarô, não é? Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô e às forças oraculares, para que, se assim me for permitido, eu possa ver jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes para os times do Fluminense e do Bahia que jogam neste sábado, 24 de junho de 2023, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Oráculo, por favor. Fluminense e Bahia. Jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes. Assim seja. Amém. Fluminense e Bahia. Oráculo, por favor, respectivamente. O Fluminense me veio aqui com 5 de espadas, com o 8 de copas e com 10 de ouros. A numeração do Fluminense aqui é 23, tá, minha gente? 23 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Fluminense que vista a camisa de número 23, ou 5 minutos do primeiro tempo, 5 minutos do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Fluminense que vista a camisa de número 5. Vamos ver o Bahia? Bahia me veio com as de ouros, com a carta do louco, que tem valor de 0,
e com a carta de número 18 do tarô Arcano Maior da Lua. Então, a numeração do Bahia aqui é 19, tá, minha gente? 19. 19 minutos do primeiro tempo, 19 minutos do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Bahia que vista a camisa de número 19, ou 10. 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Bahia que vista a camisa de número 10, ok? Então, Fluminense e Bahia, previsão de empate e as numerações respectivas que eu lhes disse neste momento, ok? Vamos para Atlético Paranaense e Corinthians agora. Neste momento, eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano e às forças oraculares, para que, se assim me for permitido, neste momento, eu possa ver as energias para o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense e Corinthians, oráculo, por favor, que jogam neste sábado, 24 de junho de 2023, Campeonato Brasileiro da Série A. Oráculo, por favor, Atlético Paranaense e Corinthians. Respectivamente, oráculo, por favor. Qual desses dois times estará mais positivado para ganhar esse jogo? Oráculo, que eu vos pergunto neste momento. E se assim me for permitido que eu possa, através de 5 cartas, trazer uma resposta clara, objetiva e direta a este respeito. Assim seja. Amém. Atlético Paranaense e Corinthians. Oráculo, por favor, respectivamente. Atlético Paranaense. Abriu com a carta do Sol, a carta de número 31. Carta do Coração, carta de número 24. Carta da Serpente, carta de número 7 como carta central. Carta 11, carta da Foice. Da Foice não, do Chicote, desculpa, gente. E carta de número 18, a carta do Cão. Olha só, Atlético Paranaense que começa muito bem nesse jogo. Vejo que é um time que vem com uma vitalidade muito grande, com uma raça também muito grande. O Atlético Paranaense tem de tomar cuidado aí com os botes, com os contra-ataques do Corinthians, mas vejo que pela força do seu entrosamento e pela repetição de jogadas aqui, o Atlético Paranaense ele consegue reter a equipe do Corinthians bem. Tá? O grande perigo para o Atlético Paranaense nesse jogo aqui são os contra-ataques do Corinthians, porém a raça, a vontade do Atlético Paranaense estão prevalecendo. Vamos ver as cartas do Corinthians também, logicamente. Me abriu muito bem com a carta de número 9, a carta do buquê. Carta da raposa, carta de número 14. Como carta central para o Corinthians, a carta da moça, a carta de número 29, que sempre representa o time adversário, a carta do caixão, a carta de número 8, e finalizando o Corinthians, a carta de número 17, a carta da cegonha. Olha só, vamos lá. Tem grandes revelações para o Corinthians aqui. O Corinthians, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele de alguma forma, ele se sente bem no início do jogo. Se sente bem no início do jogo, achando que o Atlético Paranaense está jogando de uma forma incorreta. Só que o Atlético Paranaense, ele meio que dá, como posso dizer para vocês, ele engana o Corinthians de alguma forma. Ele joga de alguma forma assim que traz o Corinthians para o seu próprio erro, deixando o Corinthians se sentir à vontade, mas depois vem aqui, carta de número 8, a carta da finalização. A carta do caixão com a carta de número 17, as mudanças. Minha gente, aqui eu vejo uma vitória do Atlético Paranaense. Vejo uma vitória do Atlético Paranaense com a consequente demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Estou gravando este vídeo nesta terça-feira, 20 de junho de 2023. Amanhã eu vou publicar, amanhã é dia 21, tá? Então, eu estou gravando este vídeo aqui antes desta rodada do meio de semana, tá? Antes desta rodada do meio de semana, mas eu estou vendo aqui uma derrota do Corinthians com a consequente demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vou pedir uma carta aqui. Vanderlei Luxemburgo, por favor. Por favor, oráculo Vanderlei Luxemburgo. Uma carta para Vanderlei Luxemburgo. Carta de número 12. Carta dos pássaros. Nervosismo, o estresse. Vanderlei Luxemburgo, oráculo. O estresse diante das notícias. O nervosismo diante das notícias. Vanderlei Luxemburgo não passa deste jogo contra o Atlético Paranaense, tá, minha gente? Desse jogo aqui, a própria pressão da torcida, da diretoria, já não mais se sustenta. Então, eu estou ressaltando para vocês, estou gravando este vídeo nesta terça-feira, 20 de junho. Então, eu não sei, né, tem essa rodada do meio de semana que não deu tempo, eu estou com dificuldades para gravação aqui no canal, vocês todos estão sabendo. Porém, eu estou vendo aqui já a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, vamos ver aqui jogadores importantes ou tempo de jogo importantes.
Neste momento, peço licença ao oráculo. Peço licença ao tarô e às forças oraculares, para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ver as energias de jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes. Para Atlético Paranaense e Corinthians. Oráculo, por favor. Atlético Paranaense e Corinthians. Jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes. Por favor, oráculo. Assim seja. Amém. Atlético Paranaense e Corinthians. Oráculo, por favor, respectivamente. Atlético Paranaense. 10 de paus. O eremita, que tem valor de número 9, né? Arcano maior. E a rainha de copas, que tem valor de número 13. Eu tenho aqui 23 mais 9, 32. 32 minutos do primeiro tempo ou do segundo tempo para o Atlético Paranaense, se porventura houver algum jogador do Atlético que vista a camisa de número 32, ou 5. 5 minutos do primeiro tempo ou do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Atlético Paranaense que vista a camisa de número 5, ok? Vamos ver o Corinthians. O Corinthians aqui já me abriu com a carta do Diabo, a carta de número 15. Arcano maior de número 15. 7 de espadas. O Corinthians aqui se sentindo prejudicado pela arbitragem nesse jogo, tá? Se sentindo prejudicado. Não estou falando que vai ser prejudicado, não. Mas o time do Corinthians aqui pode ter algum erro de arbitragem contra o Corinthians? Pode. E também, de alguma forma, o time se sente prejudicado. Com o 9 de espadas, que é a carta da tristeza. Uma carta muito pesada, tá? Uma carta muito pesada, uma carta de finalizações, é uma carta de falta de livre-arbítrio. 9 de espadas. A numeração para o Corinthians aqui, o tarô foi bem esclarecedor sobre o Corinthians também, tá? A numeração do Corinthians aqui, 24 mais 7, tenho 31, tá? 31 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Corinthians que vista a camisa de número 31 ou 4. 4 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Corinthians que vista a camisa de número 4, ok, minha gente? Então, essas aqui foram as previsões para os jogos entre Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense e Corinthians, Campeonato Brasileiro de 2023. Eu, Vitor Pinheiro, agradeço muito a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Salva a sua força, salva a nossa força. Muito obrigado.